Bom, mas outros 5 nomes que foram especulados no Cruzeiro, de acordo com a imprensa argentina. Quem são, né, esses técnicos? Que lembrando, desses aqui, 4 são argentinos e outro português. Eu quero trazer aqui como alternativas alguns que já são conhecidos aqui do futebol brasileiro e outros que, apesar de terem sido grandes jogadores, ficaram mais para alguns trabalhos, por exemplo, no futebol espanhol, no futebol argentino, mexicano, que podem ser alternativas. Não são nomes tão de peso assim, né, de trabalhos ainda, mas achei interessante essa lista, quero mostrar aqui para vocês. Lembrando que eu até tentei, né, confirmar ali com alguns outros portais, não teve nada disso. Então foi apenas esse portal lá da Argentina que trouxe como algumas opções. Eu sinceramente não acho que tenha conversas ou algo nesse sentido, mas podem ser, ainda mais se tiver, né, uma demissão do Seabra, pode acabar tendo alguma situação envolvendo esses treinadores que eu vou mostrar aqui para vocês na tela nesse vídeo de hoje. Só antes, se inscreve aqui embaixo no nosso canal, vamos chegar aqui, ó, em 44 mil inscritos no YouTube. Conto com a ajuda de cada um de vocês. Muito obrigado a todos que comentaram nos últimos vídeos. Deixa aqui embaixo o seu nome, a sua cidade, que eu sempre estou lendo, né, os comentários aqui de vocês dos últimos vídeos. Então, se inscreve aqui embaixo, deixa seu like, que ajuda bastante, beleza? Então, Fernando Seabra, todo mundo já sabe, né? O Cruzeiro vai aguardar principalmente a sequência desses 2 próximos jogos. Estou gravando antes do jogo contra o Internacional. Então, esse jogo contra o Inter vai ser decisivo e também o duelo contra o Atlético Goianiense. Eu torço para que o Cruzeiro vença os dois, não porque eu sou fã do Seabra e tudo mais. Não, é porque eu quero que o Cruzeiro vença esses 2 próximos jogos e realmente vejo que o melhor seria terminar a temporada com o Seabra, se ele conseguir ter um desempenho muito bom e voltar a atuar bem, né, dentro de casa. Olha, sinceramente, o Cruzeiro indo para uma Libertadores no ano que vem e se ele conseguir fazer o Cruzeiro chegar e ser campeão da Sul-Americana, excelente. Caso contrário, eu acho que aí poderíamos até pensar, né, numa troca de técnicos, de técnico quanto antes. Então, esse portal argentino trouxe aqui alguns nomes. Eu quero começar falando aqui com vocês, primeiramente, sobre o Pedro Caixinha, que foi um nome que foi especulado, tá? 53 anos, de acordo com o portal aqui, ó, o TL Sports trouxe essa informação de que o técnico que já passou no futebol argentino, no Talleres, não foi muito bem, tá? Números horríveis, né? 34 jogos, 9 vitórias, terrível. E aí foi para o Bragantino, onde vem fazendo ótimas temporadas ano passado e nesse ano, o Bragantino sempre sendo constante, né, na Série A e nas competições sul-americanas. Então, assim, já passou por alguns outros clubes, ó, né, no futebol português, muito tempo no futebol mexicano, Cruz Azul, Santos Laguna, passou também no Rangers lá da Escócia, treinou também o Al-Shabaab da Arábia Saudita, é um treinador renomado aí, né? E é jovem também, 53 anos, é um dos técnicos mais promissores, né, dessa próxima geração do futebol argentino. Vale, do futebol português, tá? Vale destacar aqui alguns outros quesitos, deixa eu abrir aqui para vocês. Vamos lá. Beleza. Que eu não acho que é tão viável assim, porque é o seguinte: apesar do Red Bull Bragantino não ter um investimento absurdo, não vai brigar por todos os títulos, eu acho que o projeto dele, dependendo, ele comandar aqui o Red Bull Bragantino, teria grandes chances dele ir crescendo dentro da hierarquia da Red Bull, né? Então ele vai comandar o Red Bull Bragantino e vai para o Red Bull lá da Áustria, o Viena, por exemplo. Poderia ser uma alternativa. Depois lá para o RB Leipzig, da Alemanha. Enfim, Champions League, Campeonato Alemão, sempre brigando lá em cima. Eu acho que teria um projeto bem interessante. Não acho o Pedro Caixinha viável, sinceramente, bem complicado. Não igual eu falei, porque tem um time que vai brigar por tudo. É o projeto junto à Red Bull, não acho que seja tão viável assim, beleza? Outro nome aqui que eu não gostei muito foi o Eduardo Cudê, que tem 49 anos, está livre desde quando foi demitido do Internacional e chegou, né, no caso, no lugar do o Roger Machado, no seu lugar. Fez uma boa temporada em 2020, né? 46 jogos, 24 vitórias, vinha liderando o Campeonato Brasileiro e aí foi lá para o Celta de Vigo. Então, ficou um tempo lá no futebol espanhol, nem foram números tão ruins, até passou no rival, no Atlético Mineiro, começa bem, mas números ilusórios, né, de Campeonato Mineiro, e aí depois, quando foi Brasileirão, Libertadores, penou bastante, e aí teve um período de um ano no Internacional, com mais baixos do que altos, né, na carreira. Até eu diria que se ele fosse brasileiro, já teria rodado muito antes, né, aqui, por exemplo, no Internacional, mesmo tendo essa ingratidão com o clube em 2020, quando saiu, né, no momento que o clube precisava. Enfim, jogou aqui também em outros clubes, né, no futebol argentino, River Plate, Rosário Central, enfim, São Lourenço, jogou em vários clubes aqui também do México e do futebol dos Estados Unidos. Como técnico, acho uma boa opção, mas se fosse para um Cruzeiro de um ano atrás, um ano e meio, tudo bem. Agora, com esse investimento, eu acho que não. Já provou também que não conquistou nada, né, no futebol brasileiro, mesmo com bons investimentos no Internacional e no Atlético Mineiro, e ainda teve esse cenário de ingratidão também com o Inter lá em 2020. Falando em Cruzeiro Internacional, quero destacar aqui para vocês na Esportiva esse próximo jogo, vitória do Cruzeiro pagando então 2,7 em casa,
R$ 50 aqui, por exemplo, voltando 103, excelente cotação. Tem também aqui, né, para vencer o Atlético Goianiense, R$ 50 aqui voltaria, por exemplo, contra o Atlético 77. Você pode postar também que o Cruzeiro vai vencer os dois jogos, ou, por exemplo, empatar ou vencer o Internacional. É uma boa opção, que aí é mais seguro, né? Deixa eu subir aqui. Ó, caso um empate e vencer o Atlético Goianiense. Cotação total de 1,89, R$ 50 voltando 94. Já fiz aqui minha aposta para você começar então. O link da Esportiva está aqui embaixo, a partir de R$ 1 e 100% de bônus no seu depósito. Vamos falar aqui de mais um, que é o Maurício Pellegrino, 52 anos de idade, nome bem conhecido, né? Principalmente como treinador e jogador também. Passou no Liverpool, no Barcelona, no Vélez, enfim, teve uma carreira aí grande também. E como técnico está no Cádiz, lá do futebol espanhol, onde fez essa última temporada 23-24, né? 17 jogos, 4 vitórias. Pelo visto, ele está livre, tá? Porque a temporada já começou do futebol espanhol e ele ainda não está comandando nenhum time, então vamos colocar de que ele está livre. Passou por último também na Universidade de Chile, fez um bom trabalho até ir para o Cádiz. É engraçado que como os técnicos argentinos têm mais prestígio, né? Os brasileiros, mesmo se fizer um bom trabalho em um time grande do Brasil, não vai para o futebol espanhol assim de cara. Já o Cudê, por exemplo, aqui ó, o cara foi bem na Universidade de Chile e já foi para o Cádiz. Raramente aconteceria isso, até também pelos valores, tá? Os salários dos técnicos brasileiros são dos mais altos. Não são de comandar clubes do futebol europeu, mas geralmente tem um salário bem acima. Então, como treinador, o que ele já fez? Fez uma boa campanha pelo Estudiantes e pelo Independente no início ali da sua carreira. Foi muito tempo auxiliar do Liverpool e do Valência. Ele era auxiliar de um treinador que eu acabei esquecendo aqui agora, mas era conhecido, tá? E também da Inter de Milão. Treinou o Southampton na Premier League 2017-18. Não teve uma temporada muito boa, mas ficou 34 jogos à frente. No Alavés, da primeira divisão da Espanha. Inclusive treinou o Daverson e o Leganés do futebol espanhol também. Então, é uma carreira assim de respeito, né? Já é bem respeitado. Acredito que essa volta, por exemplo, para o Cádiz foi muito por conta também desse bom desempenho que ele já teve no futebol europeu e dessa experiência. Deixa a sua opinião aqui embaixo, o que você tem a dizer, beleza? Mais um aqui no vídeo é o Demichelis, 43 anos de idade. Como treinador também é uma passagem recente, né? Como atleta eu lembro muito dele aqui no Manchester City, passou também no Bayern, no Málaga, no River Plate, clube no qual ele é revelado, e disputou como jogador as Copas do Mundo também, né? 2014 e 2010. Então, sobre o treinador, como que ele está, né? Está atualmente no Monterrey, depois de deixar o River Plate. Teve uma boa temporada no ano passado. Eu estava lá em Buenos Aires, o pessoal gostava bastante dele, até porque foi o primeiro trabalho. Então ele chegou bem desconfiado, vindo do Bayern B e foi para o River Plate. 54 jogos, 33 vitórias. Nesse ano, 32 partidas, 18 vitórias, então. E aí, o que complicou bastante foi o seguinte: ele foi o primeiro trabalho dele, acabou que o Marcelo Gallardo ficou livre no mercado e aí complicou demais, que ele foi demitido e já tinha um nome ali excedente, né, como sombra dele. E aí então foi para o Monterrey nessa atual temporada. Então, mesmo se o Cruzeiro tivesse um interesse, para agora é bem complicado, justamente porque já tem essas conversas, né, com o Monterrey e vai ser anunciado. Então, pô, difícil demais de ter, por exemplo, um acordo, né, até porque ele já tem esse outro clube em mente. E para terminar aqui com vocês, o Sampaoli também, que foi um dos nomes especulados. Não acho que é a melhor opção, justamente por conta dele ser muito enérgico, né, e tudo mais. Se o Seabra, se o Alexandre Matos e o Pedro Lourenço entender que ele daria certo, de que sim, o Cruzeiro vai trazer muito mais reforços do que já trouxe nessa última janela, porque eu não ficaria surpreso do São Paulo é o seguinte: o Cruzeiro já pagou 30 milhões no Matheus Henrique, 30 no Wallace, ele chegar ano que vem e falar: nossa, eu acho que o Cruzeiro precisa de mais dois meio-campistas para o lugar dos dois que o Cruzeiro contratou e insistir com o Arthur Gomes na ponta esquerda. É a cara dele fazer isso. Então, essa questão extra-campo dele, eu acho que não compensa muito, não. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esses cinco nomes, né? Sendo quatro argentinos e outro português também, o Pedro Caixinha. A maioria conhecida aqui do futebol brasileiro, né? O Cudê, o Sampaoli, e os dois menos conhecidos é o Pellegrino e o Demichelis, que eu não ficaria nada surpreso se tivesse uma passagem pelo futebol brasileiro nos próximos anos. Acho que o Demichelis tem muito potencial, sem dúvidas, né? Não é à toa que ele fez ótimas campanhas com o Bayern B e no River Plate já teve essa baita experiência. E vai lembrar também que no Monterrey pode crescer também bastante na sua carreira. Enfim, deixe sua opinião aqui embaixo. O link da Esportiva para esses dois próximos jogos do Cruzeiro vão estar aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Deixa aqui embaixo também o seu nome, a sua cidade, que eu sempre estou mandando, né, os salvos aqui para vocês em todos os vídeos. E aqui na tela, ó, no final já está aparecendo aqui na minha cara, outras sugestões de conteúdos que eu já trouxe recentemente aqui no canal. Então é isso, muito obrigado e até mais. Valeu!